Na boa, pessoal, eu já quero começar esse vídeo fazendo alguns disclaimers, tá bom? Alguns avisos. O primeiro é que eu vou perder a linha, tá bom? Eu vou ficar bravo porque não tem como a gente que sabe do que a gente sabe ver o que tá acontecendo, ver o que tá sendo falado e ficar de boa, beleza? Os absurdos que Wagner Moura falou nessa entrevista aqui pro The Hollywood Reporter e depois também pra BBC News, na boa, pessoal, não tem como você ver esse negócio e não ter o seu estômago embrulhado de nojo dessa ideologia. O que me leva ao segundo disclaimer, tá bom? Quando eu ficar nervoso aqui com raiva, eu não vou falar palavrão porque não é do meu feitio, mas sim, eu vou ficar nervoso, como eu já tô. Mas lembrem, isso não é um ataque à pessoa do Wagner Moura, beleza? Não é um ataque a ele enquanto ser humano, mas enquanto pensador político, eu o considero o meu opositor. Mas diferente do que muitos progressistas fizeram em relação ao Charlie Kirk, eu não desejo a morte do Wagner Moura de jeito nenhum. Isso aqui é uma discussão de ideias. Eu fico enojado com a postura política, mas jamais desejo o mal do Wagner Moura, tá bom? Vamos saber diferenciar as coisas, por favor. Nesse contexto que a gente tá e depois desse crime que aconteceu com o Charlie Kirk, é bom a gente pontuar as coisas que, por mais que os ânimos estejam sim exaltados, a gente tem que manter a nossa humanidade em primeiro lugar. Nós não vamos nos tornar os extremistas que eles são, beleza? E na boa, pessoal, tem que ter muito estômago pra aguentar esse tipo de palhaçada, porque o Wagner Moura tava lá, né, no The Hollywood Reporter, dando a entrevista sobre o filme dele, né, o Agente Secreto, com toda aquela pompa de artista, né, falando, nossa, porque o Brasil, ele viveu uma ditadura, nossa, e nós estamos inspirando os jovens, e o Brasil representa, e nós estamos representando o Brasil, estamos representando essas pessoas. Depois ele teve a coragem de falar que os Estados Unidos não são mais uma democracia por causa do governo Trump, e ele tá lá, sabe, e ao mesmo tempo, sabe o que tá rolando? Eu já vou adiantar aqui pra vocês, ó, Fernanda Torres e mais 750 artistas, isso inclui o bonitão Wagner Moura, pedem a Lula urgência para regulamentação do streaming. Os caras querem mexer até no conteúdo que você consome, pessoal. Eu vou explicar o que tá acontecendo aqui para vocês e ainda trouxe duas fontes, tá bom? Para vocês não falarem que eu tô sendo parcial. Bom, imparcial eu não sou, eu sou nerdola, eu sou conservador, eu tenho aqui o meu lado bem definido, mas eu trouxe aqui para vocês verem, tá? O jogo de palavras que a gente tem na Exame e no Poder 360 sobre o mesmo assunto, pra vocês entenderem o que tá acontecendo e como essa gente é hipócrita. E aqui um aviso pra você que talvez ouviu o termo nerdola e já ficou com nojinho, com frescurinha. Tem gente que às vezes comenta isso aqui. Nossa, eu tava assistindo o conteúdo, mas quando você falou que era nerdola eu parei. Ué, por quê? Se você tava assistindo o conteúdo é porque você gostou. Que é isso, hein? É intolerância? Olha só, hein? Você é nerdolofóbico? Mas enfim, vocês entenderam. Fica aqui, assista o conteúdo. Se você é de esquerda, não tem problema. Vem entender o que eu tô falando, vem entender o que tá acontecendo e troca essa ideia comigo, tá bom? A gente precisa conversar. Não é possível que você vai ver o que tá acontecendo e falar que tá tudo bem. Ai, tá tudo lindo, maravilhoso. Quer dizer, eu espero que não, né? Mas, deixa eu dar uma respirada. Enquanto isso, vocês confiram esse aviso muito importante. Você sabe qual é a semelhança entre essa cena aqui e o Brasil? Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. É que assim como Bruce Banner está sempre bravo e pode se transformar no Hulk a qualquer hora, o Brasil também está sempre em crise. E a situação, infelizmente, pode piorar a qualquer momento. Mas calma, não tô falando isso para te assustar, pelo contrário. Esse recado é para você que quer ser inteligente e se precaver, quer se prevenir desse cenário tenso que a gente tem na nossa economia. Se você quer aprender a investir o seu dinheiro, poupar do jeito certo e a criar patrimônio, mas não sabe por onde começar, não tem problema. Eu também não sabia. Não conhecia as melhores plataformas, os melhores jeitos de poupar e de investir, mas quem me ajudou foi o meu amigo Pedro Sobral. E galera, o trabalho do Pedro é simplesmente incrível. Primeiro porque ele vive daquilo que ele ensina. Ele é um especialista em investimentos e construiu a vida financeira dele, a carreira dele, justamente aprendendo e acertando. E você pode conferir tudo o que eu tô falando lá no Instagram dele, as postagens que ele faz, tanto no feed quanto nos stories. Ele tá sempre mostrando os resultados que ele tem com os métodos que ele utiliza. Ele é um cara experiente e tem um método comprovado. E assim como eu, você também pode fazer a mentoria dele e aprender a como investir o seu dinheiro da maneira certa, a como começar a criar patrimônio e não ser pego de surpresa com os problemas econômicos que nós temos no Brasil. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o Instagram do Pedro para você ir lá, chamar ele, mandar um oi e avisar que chegou pelo Conversa de Nerd para garantir 10% de desconto na mentoria. E na boa, você não pode perder essa oportunidade, porque cada dia que passa, você está perdendo a chance de investir o seu dinheiro.
cada dia que passa o seu dinheiro poderia estar rendendo e garantindo para você uma segurança financeira e um futuro mais tranquilo também. Então aproveita essa parceria aqui com Conversa de Nerd e garanta esses 10% de desconto para começar agora mesmo a aprender a investir e a criar patrimônio, a poupar o seu dinheiro, a aplicar e ver render de verdade. O Instagram do Pedro tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Chama ele, fala que chegou pelo Conversa de Nerd ou pelo Saulo e ele já vai te dar os seus 10% de desconto na mentoria e ele vai te ajudar numa consultoria muito humanizada, muito tranquila e muito clara, aberta, vai entender a sua situação e te guiar para o melhor caminho para, como eu disse, você ser inteligente e se garantir, se precaver e não ser pego de surpresa pelo cenário bizarro econômico brasileiro que a gente tem. O link para falar com ele tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Faça assim como eu e aprenda com o Pedro a investir o seu dinheiro do jeito certo. Bom, agora que você já recebeu esse recado, essa mensagem, para aproveitar essa parceria do Conversa de Nerd com o Pedro, vem aqui comigo, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo, o que é essa desgraça de taxação do streaming e que raios que o Wagner Moura falou. Eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? E aí, pessoal, só um aviso, o vídeo está em inglês, ninguém fez uma tradução, pelo menos eu não encontrei, eu vou pausando e traduzindo para vocês, tá bom? Vamos lá. I know people like that are 16, 17-year-olds that they go like, oh, was there dictatorship in Brazil? Então ele falou, eu conheço pessoas de 17, 16 anos que falam, né, nossa, houve uma ditadura no Brasil? They had no idea, and that's Eles não tinham ideia, né? a very important thing. Our film is also Isso é uma coisa muito importante, né? Eles saberem que houve uma ditadura no Brasil. Olha só, o nosso filme também é sobre about memory, and memória. I think this is a very important thing. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. To see Brazilians seeing themselves É muito importante, né? Ver os brasileiros vendo eles mesmos, né? represented in others. Representados nos artistas. Oh, nossa, como eu me sinto representado, Wagner Moura, com você. Because for a long time during Porque, né, durante um longo tempo... aí tem que vir, né? Aí tem que vir o nome, né? Olha lá. the Bolsonaro's period. Esqueceu a palavra? Pra quem mora nos Estados Unidos já devia estar falando inglês melhor, né? Desculpa, pessoal, eu falei que eu ia perder a linha. Eu avisei. Mas enfim, né, durante o período Bolsonaro, o que aconteceu com os artistas, Wagner Moura? Conta pra gente, vai. Artists we were so attacked. Ai, nós fomos muito atacados. Os artistas foram atacados, gente. Ai, que dozinha. With so many, lies. Nossa, so many lies, tantas mentiras que eles foram atacados. Poxa, que tadinhos deles, né? Tadinhos deles. Continua, Wagner Moura, fala mais pra gente, vai, fala mais. And horrible things that just Nossa, coisas horríveis, né? see Brazilians rooting for Fernanda Torres and Olha lá, e ver os brasileiros torcendo pra Fernanda for Torres, Walter Salles and né? E pro Walter Salles, que... diga-se de passagem, é um bilionário, um herdeiro bilionário, né? Mas se ele lacra pra vocês serve, mas enfim, desculpa, abri um parênteses aqui. Vamos lá, continua. for the film and seeing and Torcendo pro filme, né? E vendo e thinking pensando, like these people represent essas pessoas nos representam. Olha só, pessoal, os brasileiros falaram isso, tá? Quando a Fernanda tava e o Walter Salles estavam no Oscar lá. us. For me was the most Pra special mim, thing foi a coisa mais especial, né? about that. I know Sobre isso. Olha lá, pessoal, olha lá. Mano do céu, Deus do céu. Beleza, agora tirando a zoeira, né, e o esculacho, vamos lá. É interessante o Wagner Moura falar sobre a ditadura no Brasil. A galera da esquerda tem essa obsessão com a ditadura militar, né, só que eles fecham os olhos não só para o que está acontecendo nesse momento, mas também para o que aconteceu e ainda acontece nos países vizinhos, né? Por exemplo, eu não vejo essa galera condenando a Venezuela, a Nicarágua, Cuba, né? Inclusive o bonitão aqui, que é um cara de esquerda, né, um cara consciente, ele devia estar aonde? Tentando a carreira dele lá em Cuba, porque lá houve a Revolução Cubana. Lá o comunismo deu certo. Ele podia estar lá, né, levantando os artistas cubanos que vivem num país cuja ideologia ele apoia. Por que ele não está lá? Por que ele está num país capitalista? Não é verdade? Não é um tanto contraditório? É o que eu falei, se você é de esquerda, só pense um pouquinho. Você é de esquerda, você é isento, você chegou aqui, só pensa no que eu tô te falando. Me dê essa chance. Olha lá. Houve uma ditadura, mas, pô, caramba, né? Os caras são obcecados com uma coisa que já acabou, né? O mesmo filme lá da Fernanda Torres também fala sobre ditadura e os caras ficam nessa obsessão, não viram o disco, né? Mas por que não... É muito fácil você denunciar uma ditadura que já acabou, né? Mas o que tá acontecendo agora são os corajosos mesmo, né? Porque
pessoal tem medo, não é verdade? Mas é porque a ditadura da ideologia deles, eles apoiam. Essa que é a verdade, né? É uma hipocrisia desgraçada. E aí depois ele fala, né, de ser muito importante essa questão dos brasileiros se verem representados. Ô Wagner Moura, você me desculpa, tá? Mas quando eu vejo esse tipo de posicionamento político, eu não consigo torcer pra vocês, cara. Porque vocês estão lá fazendo politicagem, por meio, inclusive, de um filme político, entendeu? Pô, é legal você ver o Brasil no Oscar. Eu fiz a cobertura aqui pra vocês, né, dos prêmios, inclusive dessa questão do Ainda Estou Aqui. Pô, eu já falei pra vocês, foi legal ver a Fernanda ali, por exemplo, do lado de... acho que era do Edward Norton, do Adam Sandler também, que fez aquela piada engraçada. Pô, é legal sim, tá? Eu não vou ser hipócrita nem mentiroso. Só que, cara, eu não consigo desvencilhar a opinião política desses caras. Porque eles estão lá, entendeu? Mas eles por trás falam um monte de abobrinha, falam um monte de besteira, entendeu? Como que eu vou torcer pra gente que eu sei que é assim? Aliás, aqui fica um pedido. Eu acho que artistas que ganham milhões, que não vivem no mundo real, e isso inclui conservadores também, tá? Por mais que o ator seja conservador, meu, fica na sua, entendeu? Porque você não sabe nada sobre a vida real. Talvez você soube um dia antes de ganhar fama, antes de ganhar milhões de dólares, mas fora isso, você não tem noção. Então, tipo, pra que ficar opinando, entendeu? Eu gosto muito dos atores que ficam quietos, neutros, não se misturam com politicagem, porque eles não sabem nada do mundo real, entendeu? O Rick Gervais, inclusive, criticou isso, né? E ele tá certo, naquele vídeo espetacular, né? Que ele esculachou todo mundo lá no Golden Globes. Mas aí, os brasileiros se veem representados neles, por quê? Porque fez um filme? Pô, sério mesmo? Eu não vejo, eu não sei vocês, mas eu não me vejo representado, inclusive por conta de toda essa questão política. E aí é claro, né, que ele mencionou o período do Bolsonaro, falou, né, que os artistas foram muito atacados e tudo mais. Mas aí, meu amigão, e aí tem um guerreiro aqui, ó, um salve para o Thiago Martins aqui, que colocou aqui, ó. O Bolsonaro atacou a Lei Rouanet, não os artistas, como ele disse. Atacou a mamata. E palminhas, isso aí, ó. Palminhas pra você, porque tem um monte de gente de esquerda aqui só lambendo as botas do Wagner Moura, né? Ai, comecei a me divino, não sei mais o quê. E aí teve esse corajoso que falou umas verdades. O Bolsonaro nunca atacou os artistas em si. Ele atacou o dinheiro público, dinheiro arrecadado de imposto, né? Das pessoas, incluindo pobres, tá? Pobres, a classe média alta, ricos, todo mundo paga imposto nesse país. Para bancar vocês, o trabalho de vocês, quando vocês poderiam sobreviver do próprio dinheiro, né, da venda de ingressos, enfim, do trabalho de vocês, não é verdade? O que o Bolsonaro sempre criticou, e você não precisa gostar do Bolsonaro, isso é um fato, tá bom? E o que nós criticamos é justamente isso. Pô, você não é um artista? Venda o seu produto, venda a sua peça, venda o seu filme. Pra que você precisa de dinheiro público, de pagador de imposto, que já paga imposto em tudo que compra, né? O Brasil é um dos países que mais cobra imposto e que menos devolve isso em políticas públicas. Por que você quer, meu amigão? Você e os seus amigos artistas, por que vocês querem lei de incentivo, lei Rouanet, para ficar com de vocês garantidos, né? Porque vocês criticam o capitalismo, mas vocês amam o dinheiro. A diferença é que no capitalismo, o dinheiro vem da geração de riqueza. E no modelo econômico que vocês defendem, o dinheiro vem do pagador de imposto. E como o cidadão não tem escolha a não ser pagar, então o dinheiro de vocês está garantido, não é verdade? Aliás, é disso que se trata essa lei aqui, que a Fernandinha, né, e esses outros 750 profissionais estão defendendo, mas a gente já chega lá. Então, de uma vez por todas, tá? Entendo, o Bolsonaro e os conservadores, no geral, não atacam o artista pelo artista, porque não gosta de arte. Claro que não, mas é porque os caras gostam de mamata. E não só os artistas, né, vários outros também. Esse negócio de mamata é um problema muito complexo no Brasil, dá até um desespero quando você começa a pensar. Mas, só pra explicar pra você, tá, ô Wagner Moura, que você está distorcendo a realidade. E ainda fala, né, muitas mentiras e coisas horríveis. Bom, uma coisa horrível é justamente isso, né? O brasileiro ter que pagar imposto em tudo que compra, ter uma moeda cada vez mais desvalorizada e ainda parte do dinheiro, bilhões de reais, é só você pesquisar, por favor, não seja um ignorante, bilhões de reais serem destinados para financiar, inclusive, artistas como Eduardo Bueno, não é verdade? Que estavam ali propagando o ódio, olha só, aplaudindo a morte de um pai de família, o Charlie Kirk, né? O Peninha, aquele infeliz. E aí? E um detalhe, vocês podem reparar que esse negócio de apoiar artistas, né, com dinheiro público, é só em troca de apoio político, porque na época do governo Bolsonaro que ele começou a cortar isso, o pessoal tava gritando lá, né? Salve a Amazônia! Coloca um trechinho aí, editor. E aí no governo Lula a Amazônia tá pegando fogo, mas aí ninguém canta. Por quê? Porque agora eles estão recebendo o dinheirinho deles, entendeu? Então, por favor, gente, vamos acordar, o que o pessoal quer é dinheiro, o que o pessoal é dinheiro e o nosso dinheiro, tá bom? E você, Wagner Moura, você não é burro, você está sendo só mau caráter. E aí depois ele fala de novo, né? O pessoal torcendo pra Fernanda, torcendo pro Walter Salles. Não torci, não consegui, porque eu não consegui desvincular
toda a politicagem que eles fizeram, tá bom? E toda a hipocrisia deles. Porque, digo mais uma vez, eles ficam criticando o capitalismo, não sei o que, blá blá blá, mas estão lá, né, no país mais capitalista do mundo, desfrutando inclusive dos benefícios. E aqui no Brasil também vivem vidas de privilegiados, né, que a esquerda tanto critica, a mesma esquerda que critica os privilegiados, os herdeiros, está aplaudindo Wagner Moura, Walter Salles, que é herdeiro, né, que é milionário. E artistas como Wagner Moura, que tem o bolsinho cheio de dinheiro, e muitos deles não são dinheiro de um trabalho honesto, no sentido de ele foi lá, ele tirou do bolso dele, ele investiu, não. São financiados com dinheiro público, tá bom? Então, claro que eu não vou torcer pra esse tipo de gente e não estou nem aí. Então eu tinha separado esse vídeo aqui pra analisar com vocês, tem a questão da notícia dos streamings, mas a cereja do bolo foi quando eu me deparei com este vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Wagner Moura, né? Wagner Moura, que um dia admirei, disse que os americanos têm inveja da democracia do Brasil. A piada vem pronta já, né? E que os Estados Unidos da América não são mais uma democracia. E mesmo diante disso, ele prefere viver sob ditadura em Los Angeles a viver no grande país democrático de causar inveja chamado Brasil. Exatamente, né? É o mesmo argumento que eu falei. Por que ele não tá lá em Cuba, onde o comunismo supostamente deu certo? Vai lá alavancar o cinema cubano, amigão. Vai lá. Não, né? Tá lá no país capitalista. E a mesma coisa, né? Fica falando que o Brasil é um exemplo de democracia. Por que você não tá aqui, então? O seu queridão? E isso que ela tá falando, eu fui pesquisar. Eu falei, não é possível que o Wagner Moura falou um negócio desse. Mas tá aqui, ó. Vamos passar a raiva junto? Vamos passar a raiva junto, porque o Wagner Moura lacrou, né? Lacrou miga, lacrou migues. Meninas superpoderosas! Ah, só antes que eu esqueça, o vídeo ali daquele comentário é da Nini.borg, tá? Da Nini Borges. Sigam lá se vocês não acompanham. Palestrante, autora, PhD em educação, ela tem uns conteúdos bem legais, bem polêmicos, né? Bem daquele jeito que a gente gosta. Então eu aconselho aí que vocês sigam, tá bom? Eu conheci ela por esse vídeo e já estou seguindo, fica a dica aí pra vocês também. Mas vamos ver o que o Vagninho, vamos chamar de Vagninho, o que o Vagninho falou? Fala pra gente, por favor, Wagner, ilumine-nos com o seu conhecimento transcendente, né? Com a sua consciência política maravilhosa e inalcançável pelos réis mortais brasileiros. Por favor, fala pra gente. Fala aí das terras do Tio Sam, fala das terras capitalistas, vamos lá. É um horror, eu conheço muitos imigrantes ilegais, eu moro em Los Angeles, é uma cidade onde vivem muitos latinos, muitos mexicanos sobretudo, e as pessoas estão com medo. Esse negócio do ICE é uma coisa fascista mesmo, né? Os caras pensou antes de falar, mas depois falou, né? Tinha que falar, né? Tinha que falar. Tinha que usar o ISTA. Ai, meu Deus, que preguiça. Máscara. E racista, porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial, né? Fontes, provas, não, né? Mas é o Wagner Moura, é um ser iluminado que tá falando, a gente acredita, não é verdade, galera? Vamos lá. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é grave, eu acho. Muito grave. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e passou a ser um país com tendências autoritárias evidentes. É mesmo. Nossa, Wagner Moura. Não, mas Wagner Moura, por que você não sai daí então? Pô, tendências autoritárias? E outra, peraí. Por que você não foi deportado se você é um imigrante? Porque você tem todos os documentos? Pô, beleza. Então você fez tudo dentro da lei. Certinho. Mas e o fulano que não tem o documento? Ele tem que ser deportado? Meu amigo, olha, querer viver num país bom, todo mundo quer, né? Até vocês que são hipócritas que falam que é um país imperialista, um país capitalista opressor, até vocês querem morar lá. Então é justo que o país, né, queira controlar as coisas. Podem haver injustiças? Claro que sim, porque estamos falando de seres humanos. Mas aí não é só porque eu quero viver lá, eu quero morar lá para usufruir dos benefícios desse país, que eu vou de forma ilegal sabendo que existem formas de ir com tudo certo, pela lei. Quem é imigrante legal não tá se preocupando como você e como outros, Wagner Moura. Para de lacrar, cara. Que coisa ridícula. E a outra vem falar que é uma coisa fascista, não sei o que. Para de vomitar essa palavra, vocês nem sabem o que se trata. Entendeu? É uma coisa tão absurda, tão burra, no sentido literal da palavra. É uma coisa fascista, uma coisa autoritária. E o que fazem aqui no Brasil? Cancelando rede social de gente, prendendo pessoas sem o devido processo legal. Isso não é coisa de fascista, Wagner Moura? Você foi hipócrita. Falei que ia perder a linha, pessoal. Desculpa. Os caras de máscara, né? E racista. Bom, peraí. É fascista porque tá de máscara buscando pessoa que entrou no país de maneira ilegal.
Ó, faz uma lógica aqui comigo. Se uma pessoa comete um ato ilegal, um ato contra a lei, dentro de um país que tem as leis, essa pessoa é o quê? No mínimo, criminosa. Existem níveis? Claro que sim. Não é um assassino, nem todo imigrante legal é um assassino, claro que não. Mas ele entrou lá de forma ilegal. E se ele entrou lá de forma ilegal, ele já sabia das consequências, meu Deus do céu. É o que eu falei, morar num país bom todo mundo quer. Mas todo mundo vai? Não, não tem como. Tem que fazer as coisas da maneira certa, com o processo correto. Ainda mais hoje em dia com a internet, as pessoas sabem o que precisa. Eu conheço gente que foi de maneira legal e gente que foi de maneira ilegal na malandragem. Então assim, se uma pessoa dessa for pega, ó, eu sinto muito. Você entendeu? Mas eles precisam sinalizar virtude, né? Eles precisam militar para mostrar que eles são conscientes e têm dó dos imigrantes. Ó, faz assim, Wagner Moura. Já que você está aí nos Estados Unidos, as suas casas, que eu aposto que você tem mais de uma, aqui no Brasil estão livres. Fala pra galera ficar na sua casa, entendeu? Passa o seu endereço, dá a chave pra eles e fala, ó, bora lá na minha casa, tá vazio, aqui ó, companheirada, esquerdismo na veia, tolerância, antifascismo. Faça isso, Wagner. Se você fizer isso, cara, aí eu te admiro. Eu vim aqui e peço desculpas, tá bom? Mas enfim, né, eu falei que tinha que ter estômago, né, pra falar sobre esse assunto. E de novo, né, se é um país tão antidemocrático, vem cá pro Brasil. Vem cá viver no país comandado pelo presidente que você ajudou a eleger. E só pra vocês saberem do que se trata, esse contexto que Wagner Moura tá lá, né, ele lançou esse filme, né, O Agente Secreto. Tem aqui a sinopse pra vocês, ó, se você quiser ler, ó, lê aí, ó, pause e lê. Eu não vou perder meu tempo lendo, não. Até porque o Wagner Moura é o diretor desse filme aqui, entendeu? O filme que exalta terrorista, criminoso. Você acha que eu vou perder meu tempo com isso? Não vou, sinto muito. E pra fechar, pessoal, a cerejinha do bolo da hipocrisia dessa gente é essa lei que eles estão pedindo pro Lulinha, né, pro Molusco, uma lei sobre regulamentação do streaming. E aí lembra que eu falei dessa questão de palavras, jogo de palavras e tudo mais, né? Eles colocam a regulamentação do streaming, né? Olha só, né? O poder das palavras, né? Olha aqui, ó. A regulamentação do streaming busca, entre outras pautas, garantir a contribuição mínima de 6% das plataformas para o desenvolvimento audiovisual brasileiro. Você já entendeu onde isso quer chegar? Porque a Exame tá, né, passando aquele paninho gostoso, aquele paninho quente, para esconder o que realmente é, né? Essa palavra contribuição te lembra alguma coisa? A gente paga imposto e é chamado de prejudicado? A gente é chamado de sugado? A gente é chamado de ferrado? Não, a gente é chamado do quê? De contribuinte. Você entendeu onde isso vai chegar, pessoal? Vocês entenderam o que esses caras estão querendo fazer? Cobrar imposto de streaming, pessoal, minimamente, tá? 6% da plataforma para o desenvolvimento audiovisual brasileiro. Ou seja, eles querem, né, que o governo use a força estatal para que os streamings, né, as empresas de streamings, invistam em produções brasileiras, assim, forçadamente, entendeu? Essa contribuição imposta. Vocês entenderam, pessoal? Ai, Saulo, mas aí só tá falando da Fernanda Torres. Cadê o Vagninho? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, agora do site Poder 360. Entre os signatários estão nomes como Fernanda Torres, Fernando Meirelles, José Padilha, Walter Salles, Wagner Moura e Daniel Filho. Olha só. E também tem outras pessoas, né? Como a matéria já colocou, 750 profissionais. E aí, pessoal, a desculpa, né? Eles usam as palavras tão bonitinhas, falando sobre a indústria nacional, sobre soberania cultural. Eles adoram essa palavra soberania, né? Menos quando é da China. A China pode vir aqui e fazer o caramba a 4, né? Mas enfim, a regulamentação precisa acontecer. O Ministério da Cultura, blá blá blá. Mas é só uma forma de incentivar o governo a cobrar dos streamings uma produção de audiovisual. E aí como vai funcionar isso? Os streamings vão chegar e escolher quem eles querem? Claro que não, pessoal. Isso aqui vai passar pelo Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura vai favorecer quem? Vamos lá, vai, liga os pontos. Junta um mais um. Os mesmos signatários, porque eles fazem parte da patotinha que já recebe incentivos públicos, que já recebe dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto. Então, além do que eles já recebem, né, você entra lá na lei e tem todo o processo lá que você faz para receber 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, isso aí vai depender. Mas receber dinheiro você recebe para financiar o seu projeto. Além disso, eles também querem que os streamings sejam obrigados pelo governo a produzir séries, filmes, enfim, animações, produções brasileiras mesmo, e eles vão estar envolvidos diretamente sob o pretexto de estar fomentando a cultura, né? De alimentar a indústria brasileira audiovisual. Olha só como eles são iluminados, essa gente, né? Olha só, eles não estão pensando nisso aqui não, tá? Eles não estão pensando aqui não. Isso aqui eles não estão pensando não, galera. Isso aqui é maldade da gente, é maldade do nosso coração. Tá bom? Então, olha, pessoal, que nojo dessa ideologia, que nojo desses posicionamentos, tá bom? E, infelizmente, sabe o que eu fico mais triste? É gente, não é o cara que está sendo beneficiado, igual os políticos. Os políticos que estão sendo beneficiados são mentirosos mesmo, são sem caráter. O que eu fico mais chateado com tudo isso é gente
que não entende o que tá acontecendo, entendeu? Gente aplaudindo Wagner Moura ali e tudo mais. Tem aquele guerreiro ali, né, falando, né, que o Bolsonaro não atacou a lei, ou seja, um fato. Mas aí, entendeu? Tá ali falando patrimônio do Brasil, Wagner is amazing, entendeu? Poxa, cara, é por isso que esses caras continuam arrancando o nosso couro, porque tem gente que apoia, tem gente que é burra, e não no sentido da raiva do negócio, burra de ignorante, de não saber, entendeu? Se você chegar por um burrinho, o bicho, e falar, ó, você tá indo em direção a um precipício aqui, ó, para, ou qualquer outro animal que você quiser usar, ele não vai te ouvir porque ele não tem esse raciocínio. As pessoas estão tendo esse raciocínio, mesmo com a verdade na frente delas. Com a internet hoje, pessoal, é indesculpável ficar defendendo certas leis, certas propostas. Tem muitas coisas que são debatíveis, mas essa questão dos artistas se favorecerem de dinheiro público e da gente cada vez pagar mais impostos para financiar não só eles, mas uma mata de político, é realmente inacreditável, tá? É realmente indesculpável que as pessoas ainda defendem esse tipo de coisa e fecham os olhos. Estão sendo enganadas direitinho, tá bom? Mas enfim, pessoal, apesar do meu nervoso aqui, eu preciso lembrar vocês, não é um ataque pessoal, tá bom? Eu não desejo a morte, não desejo o mal para essas pessoas. O que eu desejo é que a população abra os olhos, porque esses artistas, como eles estão sendo favorecidos, eles não vão mudar, tá? Mas a partir do momento que artistas e também políticos param de ter o apoio da população, esses caras caem, eles perdem a relevância. E aí vão ter que viver como a maioria dos brasileiros vive, que é o quê? Trabalhando, dando duro, para merecer o seu salário, para ter o seu ganha-pão e não ficar mamando nas tetas do governo. Mas enfim, pessoal, vídeo difícil de fazer, fiquei nervoso, deu para dar risada em uns momentos porque tem que rir para não chorar. Mas é isso aí, tá bom? Se chegou até aqui e ainda não é inscrito e gosta desse conteúdo, eu sou polêmico mesmo, eu falo a minha opinião mesmo e é isso aí. Se você não concorda, comenta de maneira civilizada. E se você quer falar mais, crie o seu próprio canal e fale, tá bom? Lembro mais uma vez de aproveitar a nossa parceria com o Pedro Sobral, estamos falando aí de dinheiro e da situação econômica do Brasil, então você faça o favor de ser esperto para não ser pego de surpresa e corre já para aprender a investir o seu dinheiro e criar patrimônio do jeito certo. E é isso aí, pessoal, obrigado por mais um vídeo, tamo junto, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.